Link da parte 1 na descrição do vídeo. Anteriormente nós vimos o Stack desejando vingança contra um príncipe que tentou matar ele, e seu amigo Dalton vendo o cartaz de procurado. E agora ele estava indo diretamente para aquele mesmo vilarejo, que o Dalton estava, e para comprar e vender qualquer coisa precisava mostrar uma autorização especial, e caso perca essa autorização, vai ser preso e vão investigar seus itens quando estiver saindo, e o Stack sabia que cidades que usam essas coisas eram suspeitas, e todas as coisas que valem a pena comprar vêm do mercado negro, e o único motivo pelo qual o Stack tinha que ir no vilarejo antes de uma dungeon, era para conseguir um pergaminho de escape, igual àquele que o príncipe usou para fugir da dungeon que estava colapsando. Mas mesmo serem fáceis de encontrar, somente pessoas específicas podiam ter um pergaminho, só que o Stack tinha uma forma especial de conseguir essas coisas, indo até uma passagem secreta do outro lado do portão de entrada, falando uma senha especial de 3 meses atrás, porém para sua sorte, o seu amigo Dalton reconheceu a sua voz e o deixou entrar na sua taverna. E na mesma hora que ele entrou, o Dalton ficou abraçando ele tão forte quanto um urso, falando que estava surpreso do Stack ter entrado pela porta dos fundos, já que ele sempre achou isso estranho e errado, mas no momento o protagonista não tinha mais para onde ir, e obviamente o próximo assunto entre os dois foi o pôster de procurado do Stack, perguntando o que ele havia roubado para isso acontecer, mas não era nada culpa dele de verdade, só acabou entrando em uma encrenca. E para tentar conseguir o seu pergaminho, começou a vender garras de grande lobo e couro, mas hoje em dia só um pergaminho custava 600 coroas, e o Stack precisaria de um pouco de dinheiro emprestado do Dalton para conseguir tudo isso, que quase não emprestou para ele, mas cedeu, dando dinheiro para ele comprar 4 pergaminhos de escape e o protagonista pagaria em pelo menos 2 dias de volta, mas antes o Dalton ainda queria saber o que ele havia roubado, porque com 400 coroas ele já poderia tirar os seus posters de procurado. Mas ele só falou que era culpa de um príncipe da região e que iria ensinar uma lição para ele, fazendo toda aquela confusão por somente 400 coroas simples, mas se ele precisar de mais algum equipamento novo para explorar, o anão Clyde estava vendendo vários ali do lado, pagando todas as coisas pelo nome do Dalton, indo logo em seguida acordar o anão que estava dormindo de tanto beber, mesmo sendo assim tão cedo da manhã, mas o motivo era que o Clyde estava vendendo seus equipamentos por quase nada, mas do mesmo jeito ninguém estava querendo comprar, por causa que ele vendeu muitos equipamentos que não eram de uma qualidade tão boa. Dando a oportunidade do Stack fazer um acordo, ele ia pagar menos pelo melhor trabalho que ele tivesse ali, mas em compensação podia testar ela para ver sua qualidade, porque ele estava precisando de uma arma nova para explorar uma dungeon, e o anão estava sugerindo algumas armas que não eram boas para isso, e quem fala esse fato é o Momento Mortem, que para a sorte do protagonista, somente ele podia enxergar a caveira flutuante, mas o Memento afirma que as criações daquele anão eram realmente impressionantes, e pela caveira ser um artefato pode ver mais do que só a aparência das armas, percebendo que a espada era a melhor opção, e se usada corretamente, não vai precisar de mais nenhuma arma por um bom tempo, e quando conseguiu aquela espada, foi direto para a dungeon mais próxima possível dali. E lá dentro ele encontrou vários monstros de uma só vez, tendo que usar o feitiço Bala de Ar para matar todos eles juntos, e logo depois usar a habilidade Devorar Maldições, fazendo ele descobrir que toda a energia que passa do limite é usada para evoluir o artefato ainda mais, e depois de matar a maioria dos monstros começou a minerar lápis lazuli que estava espalhado por toda a dungeon, mas o que ele encontrou ali dentro além das pedras preciosas, foi um lagarto minério muito forte, com cristais em todo o seu corpo. Mas o protagonista menciona que pela quantidade de cristais era óbvio que teria um lagarto minério, que espirrava um ácido que queima a pele do Stack, porque mesmo que ele tenha cura instantânea, não podia ficar se matando toda hora, e precisava pensar em como derrotar o lagarto que tinha uma peladura e ácido corrosivo para comer minerais, e por terem ido muito fundo na dungeon, o lugar iria colapsar em cima dele caso usasse outra bala de ar, tornando aquela uma oportunidade perfeita para ele testar a espada do Clyde como prometeu, usando aquela arma com um monstro normal antes de ir para o guardião da dungeon, equipando aquela espada e avançando de uma vez contra o lagarto minério, que foi relativamente fácil de derrotar, quando conseguiu uma abertura em sua cabeça, usando a habilidade especial daquela espada, uma forte explosão que matou o lagarto abaixo dele, admirando a força que aquela espada tinha comparada a outras comuns.
Mas continuava preocupado que não tinha containers o suficiente para derrotar o guardião da dungeon, sobrando somente 4 delas com ele. Porém o Memento estava percebendo algo esquisito naquela dungeon, e que eles deveriam tomar cuidado dali pra frente, e segundos depois aparece mais outro lagarto minério na sua frente, obrigando ele a usar mais um dos containers. Mas aquele lagarto era mais forte e inteligente do que o último, se defendendo e protegendo seus pontos fracos com a cauda, mas, comparado com o Tarrasque que ele viu na outra dungeon, ele era só uma lagartixa. Enfrentando ele de toda forma que conseguia usando aquela espada do Clyde, mas acabou sendo pego pela pata do lagarto mesmo o Memento tendo avisado ele para ter cuidado. Porém o Stack tinha um plano para essa situação, usando 2 pós diferentes para criar uma luz forte e distrair o lagarto minério, cegando ele e enfiando a espada dentro da sua boca. Mas segundos antes aparece um aviso de tecido anormal detectado, e não deu tempo dele ver aquilo antes que ele e todas as suas coisas explodirem junto do lagarto minério. E parecia que ele havia morrido, mas com o artefato havia curado a maior parte dos seus ferimentos, mas o lagarto explodiu de uma só vez porque o seu corpo foi modificado magicamente, e a coisa que fez isso ainda estava dentro da dungeon. O Memento então avisou que talvez ele teria que lutar contra vários monstros que podem explodir como o lagarto de agora. Mas o Stack não estava com medo e usou sua habilidade de achar caminhos para ir logo ao centro da dungeon, mas ele não estava sentindo nada perigoso mesmo usando seu instinto animal, e o motivo disso é que os monstros esqueletos que deveriam ativar quando chegam perto dele, estavam completamente petrificados pelos cristais, mas mesmo passando ao lado dele sem tocar em nada, aqueles cristais ativaram do mesmo jeito que o lagarto de antes, e explodiu direto nas suas costas, causando uma enorme destruição. Mas ele deveria ficar quieto e se levantar, vendo então a dungeon repleta de cristais coloridos e que valiam muito, mas davam choque em quem tocasse nelas, e o motivo de tudo isso era que aquela dungeon estava repleta de uma mana muito estranha, e quanto mais profundo eles vão na dungeon mais forte fica, de um jeito que estava começando a incomodar o Memento. Todas as coisas daquela dungeon ficaram instáveis por estarem há muito tempo expostos a essa mana, e tinha mais uma coisa que o Stack provavelmente não iria gostar, de que nenhuma habilidade de cura iria funcionar por causa da alta concentração de mana, e nem mesmo o seu pergaminho de escape funcionaria lá dentro, levando ele para algum lugar pior ainda se for usado. E como a saída estava bloqueada, a única opção era seguir em frente e matar quem quer que esteja emanando toda essa mana para escapar. E depois de muito tempo eles finalmente chegaram nas portas do guardião da dungeon que deveria ser o monstro que causou todo esse problema, e ele tinha uma forma brilhante e completamente desconhecida. O nome daquela criatura era Jin, um espírito dentro de uma dungeon, que estava com o artefato em seu núcleo. Os espíritos normalmente nascem de uma combinação de mana e energia das trevas, não tendo nenhuma consciência, existem somente para destruir como desastres naturais. Fazendo os dois notarem que o espírito era o problema, quando se fundiu com o artefato, começou a espalhar toda a sua mana pela dungeon e precisavam derrotar ele para escapar daquele lugar, mas o Jin não ia deixar isso acontecer facilmente, arremessando vários cristais azuis na direção do protagonista, que tenta bloquear o ataque com a sua nova espada, mas de repente um daqueles cristais explosivos apareceu sendo lançado em sua direção, queimando tudo que estava em seu caminho, tornando aquele guardião ainda mais forte do que antes. Porém o pior estava prestes a acontecer, porque o espírito estava acumulando toda a energia possível em seu núcleo, preparando para lançar tudo em cima do Stack, até o Memento Mortem falou para ele correr, ou seria um homem morto. E depois de toda aquela energia carregar, lançou um poderoso raio na direção do protagonista, que desviou por muito pouco e viu uma ótima oportunidade de atacar o núcleo que parecia descarregado, tentando atacar as juntas do espírito, mas assim que ele atacou algumas pedras, ela parava no meio do ar e atacava de volta como um imã, e não sabia nenhuma maneira nem de conseguir matar nem causar dano naquela criatura, e a única forma era atacando o núcleo do guardião da dungeon, e usar a habilidade devorar maldições para absorver toda a mana do guardião. Mas ele não conseguia nem chegar perto daquele monstro, tentando usar a bala de ar contra o raio do núcleo do Jin, mas a habilidade ainda não era forte o suficiente para ir contra aquele poder, e foi arremessado para o outro lado seguido de um soco indo na sua direção, e como nenhum ataque estava funcionando começou a usar sua espada mais uma vez, tentando ir direto no núcleo.
Mas não deu certo quando o Jin percebeu o ataque e se protegeu na mesma hora, impedindo que a explosão da espada machuque ele, e arremessou o Stack para longe, sem conseguir usar nem a bala de ar direito por causa da mana concentrada na dungeon, e tudo piorava cada vez mais quando mais rochas eram arremessadas na direção dele junto dos raios do espírito, se defendendo com a espada do Clyde porque se ele não conseguir vencer agora, não iria merecer nem mesmo a sua vingança contra o príncipe. Avançando de uma só vez com a espada, destruindo de pouco em pouco aquele Jin, não seria fácil mas pode dar certo, atacando e defendendo ao mesmo tempo com aquela espada e as explosões, não tendo mais nada além do último container, e se ele errasse agora seria tarde demais, e precisava mirar corretamente nas rachaduras do espírito. Mas para piorar mais ainda, o Jin começou a criar um vortex com todas as pedras do seu corpo, girando em todo o seu corpo, e não deu tempo dele correr e nem de ativar o seu instinto animal, sendo acertado e esmagado por uma enorme pedra na direção da parede, ficando completamente acabado. E o seu corpo estava começando a sofrer mutação junto com a dungeon, e tinha menos de 3 minutos para se transformar completamente e morrer, mas os seus olhos mostram que ele não vai desistir. Porque quando está com suas últimas forças, até mesmo 1 minuto é muito tempo, avançando de uma só vez no meio de todas aquelas pedras do Jin, e o Memento achou que ele estava tentando se matar ali, mas o seu plano era usar a explosão da bala de ar e jogar ele para cima do guardião da dungeon, porque o espírito ainda era vulnerável a ataques que vêm de cima, permitindo que o Stack consiga colocar metade da espada dentro do monstro, que deveria ser o suficiente para usar a explosão da espada que sobrou, ativando naquele mesmo instante, mas infelizmente o seu plano não funcionou e ele seria logo atingido por várias pedras do corpo do Jin, e o protagonista achou que iria morrer naquela situação mesmo depois de tudo que ele passou, mas aí em suas memórias ele se lembrou de algo importante, aqueles cristais que ele coletou que quando ativados explodem, esmagando o monstro em milhares de pedaços ao cravar a lápis lazuli no centro do espírito, que explodiu e morreu ao mesmo tempo, podendo finalmente usar o devorar maldições e se livrar daquela dungeon, e usa o pergaminho de escape para ir até um lugar seguro fora daquele lugar. E ao chegar num lugar seguro, sua espada estava quebrada e seus ferimentos curados por causa do artefato, mas suas roupas ainda estavam estragadas, mas aproveitando o momento para checar o seu status atual, com o instinto animal evoluindo para nível 7, e devorar maldições para nível 4, coisa que isso Stack não esperava que fosse acontecer. Mas o mais estranho era que o Memento Mortem estava calado até agora, perguntando se ele estava dormindo, até aparecer uma notificação na sua frente, falando que o limite de mana do Memento subiu para 150, sua habilidade Bala de Ar evoluiu para Explosão Aérea, e 2 novas habilidades foram desbloqueadas, incluindo com um poder já ativo, chamado Vento Cruzado. Conseguindo toda essa experiência do artefato devorado na dungeon, e o Memento estava processando as novas habilidades, que o protagonista deveria escolher qual das duas desbloquear, revelando várias habilidades misteriosas que não iria conseguir usar por muito tempo, achando legal que um artefato como ele era capaz de evoluir desse jeito, e os poderes que poderiam ser acessados era a Aura Amaldiçoada ou Devorador de Maldições, escolhendo um poder misterioso não revelado. Se quiserem descobrir essas novas habilidades, se inscreva no canal e nos ajude a atingir 1000 inscritos, que estamos quase lá.